Na época, houve tumulto e desespero em frente ao necrotério. Parentes das vítimas ficaram inconformados com a notícia. Fiquei sabendo que eles tinham baleado 5 presos fugitivos, né? E de acordo com o processo, ficou comprovado nos laudos da Polícia Técnico-Científica que os tiros disparados pelas armas de 2 PMs atingiram os detentos. Ano passado, 3 desses policiais militares ficaram presos durante 100 dias. Eles são acusados de fazer parte do grupo de extermínio em Goiás. A denúncia foi feita pelo Ministério Público em 2005. O promotor que acompanhou o caso alegou que as execuções foram por motivo fútil e que depois de serem capturados e rendidos, os detentos foram mortos sem nenhuma possibilidade de defesa, já que não portavam arma de fogo. Versão contestada pelo juiz que deu a sentença e absolveu os policiais. A missão do policial militar é a polícia preventiva para que o crime não venha a acontecer. Uma vez ocorrendo que existiam indivíduos foragidos do Centro de Inserção Social, armados, próximo à zona urbana, em conjunto, colocando em risco a sociedade, esses indivíduos deveriam ser contingenciados e reconduzidos de volta ao presídio. O Ministério Público diz que vai recorrer da decisão para que os 17 acusados sejam submetidos a julgamento no tribunal do júri. A Polícia Militar diz que só vai se pronunciar, Brenda, quando o caso for julgado em última instância. Ok, então, obrigada pelas suas informações. Ludmila Rodrigues, um bom dia para você. E o envolvimento de policiais em crimes aqui no estado preocupa o Conselho de Direitos Humanos, que apresenta hoje um relatório dessa situação em uma audiência pública e também ao governador Marconi Perillo. O relatório apresenta um histórico extenso de crimes cometidos por policiais e aponta falhas no controle e na punição desses policiais. Tarde do dia 5 de julho deste ano, o comentarista esportivo Valério Luiz foi morto a tiros quando saía da rádio onde trabalhava. Mesmo sendo investigado com prioridade, até hoje a Polícia Civil não encontrou o culpado. Entre os suspeitos de envolvimento com o crime está um tenente-coronel da PM de Goiás. Murilo Soares, de 12 anos, desapareceu após uma abordagem policial em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu em 2005. 6 policiais militares foram acusados, mas todos absolvidos. A sentença chegou a ser anulada pelo Tribunal de Justiça em 2008. O processo está aguardando apreciação de recursos e os envolvidos continuam em liberdade. Não quero nem pedir para a justiça mais, que eu já cansei. Cansei de pedir para a justiça. Eu queria enterrar o corpo do meu filho, ter esse direito de enterrar o corpo dele. Casos como estes chamaram a atenção do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que quer entender o que se passa em Goiás em relação à segurança pública, principalmente sobre a participação de policiais em crimes como tortura e assassinato. O passo inicial deste estudo foi a visita da Comissão Especial de Deputados Federais a Goiânia no início do mês, quando se reuniu com representantes do governo, justiça e familiares de vítimas de policiais. O relatório que será apresentado hoje aborda também casos que desencadearam a Operação Sexto Mandamento em fevereiro do ano passado, que investigou e prendeu 27 policiais militares acusados de fazerem parte de grupos de extermínio. Até hoje, nenhum deles foi condenado. Nem mesmo a condenação pela justiça tira policiais militares do cargo. O Ministério Público chegou a pedir a expulsão de 16 PMs que continuam recebendo salários mesmo depois de condenados. São 9 soldados, 2 capitães, 3 sargentos e 2 cabos que já foram condenados pela Justiça Comum e não podem mais recorrer porque os processos chegaram à instância final. As condenações são por homicídio, tortura ou abuso de autoridade. Um problema enfrentado é a demora para julgar. Nos últimos 10 anos, a Justiça Militar de Goiás ficou sem nenhum juiz titular. Na conclusão do relatório, o Movimento de Direitos Humanos comenta isso. Toda uma geração de policiais militares galgou postos na carreira a despeito de responderem por atos violentos, beneficiados pela precariedade das condições que atuou a Justiça Militar, que sequer teve juiz titular por quase 2 décadas.
Bom, e depois a gente rever tantos casos, a gente vai conversar agora com o repórter Márcio Vinícius ao vivo, né, Márcio? Assunto não vai faltar para esse Conselho de Defesa dos Direitos Humanos. Agora, o que pode se esperar desse encontro em Goiânia? Bom dia, Fábio. Pois é, pelo que a gente viu, são vários fatos e que realmente apresentam essa realidade que não é nada boa para Goiás. Inclusive, Goiás é o terceiro estado onde esse conselho sai de Brasília para poder fazer essa reunião. Eu estou com a Procuradora-Geral, Procuradora de Justiça, Ivana Farina, que é integrante do conselho. O que pode sair de concreto numa reunião como essa? Bom dia. O conselho se reúne não só para discutir essa série de ocorrências que se repetem em Goiás, mas também para discutir soluções que venham para uma polícia que esteja com mais efetividade e com menos abuso. O que podemos aqui hoje repetir são pleitos antigos desse próprio conselho, como que as viaturas tenham GPS, para que nós possamos identificar, localizar todo aquele trajeto que foi feito e saber mesmo se há ou não algum tipo de procedimento equivocado que foi adotado com aquele veículo, com aqueles policiais que ali estão. Nós pedimos de novo uma rede de busca para que essas vítimas possam receber resposta do Estado. O que o Conselho pede é que as violações aos direitos humanos não sejam repetições, não sejam aquela rotina de segurança pública. Ao contrário, segurança pública tem que ser para o cidadão, a polícia que ele demanda, não a polícia que ele teme. Agora, se o governo não estiver disposto a fazer essas mudanças? Olha, são várias as ações que o próprio Ministério Público Estadual já intentou, buscando modificações da segurança pública. Com relação a policiais militares que deixam a farda e cometem crimes, são muitas as ações para processá-los e tirá-los da corporação. Não tenha dúvida que as autoridades responsáveis continuarão agindo, buscando responsabilização do que é indevido. Mas o que se quer é o contrário, é fortalecimento de uma segurança pública cidadã. Ok, procurador, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Retornamos ao estúdio. Ok, então, obrigada, Márcio Vinícius, pelas suas informações. E do Márcio Vinícius, vamos falar de novo agora, ao vivo, direto com Flávia Moreno, lá do Serra Dourada. Flávia, você tem informações agora para quem pretende ir de ônibus ao Serra Dourada? Tem esquema especial no transporte coletivo? Tem sim, Brenda. Agora aqui no Serra Dourada já passam 17 linhas e por causa do jogo de hoje, outros ônibus vão ser inseridos aqui em alguns pontos. Eu vou conversar agora então com o gerente de planejamento de transportes da CMTC para saber como fica essa situação. Como é que vai funcionar todo esse sistema então? Bom dia. Bom dia. Teremos 6 pontos específicos na região metropolitana onde dará o suporte para o jogo do Brasil e Argentina, sendo eles Terminal da Bíblia, Terminal Isidória, Terminal Bandeiras, o Terminal do Cruzeiro, Posto Cacareco e também no Shopping Flamboyant. O início da operação será dado às 15 horas e acompanhará até o término do jogo. Ou seja, enquanto tiver demanda, vão ter mais ônibus circulando. Exatamente. E a soltura dos ônibus será de acordo com a demanda. Certo. E como que fica ali no eixo Anhanguera? Também vai ter alguma modificação? Hoje a plataforma 7 e a plataforma 8, que seria da Rua 7 e da Rua 8, também será dado suporte com ônibus extras lá. Qual que é a dica para o torcedor? Ele já deve comprar o City Pass antes de vir aqui para o estádio ou vai ter algum ponto de venda? Para evitar tumulto é melhor ele já vir com o City Pass. Mas caso ele não consiga, terá também vendedor de City Pass no Flamboyant, no Posto Cacareco e alguns pontos específicos no entorno do Serra Dourada. Obrigada então pelas informações. E para o torcedor que vier de ônibus e ainda tiver alguma dúvida, ele pode ligar na ouvidoria da CMTC no número 0800 646 1851. Fábio. Tá ok, viu, Flávio? Falamos do transporte para o torcedor, falamos agora há pouco sobre a questão da segurança da Polícia Militar e a Polícia Civil também montou um esquema, um plano de ação especial para antes, durante e depois do jogo entre Brasil e Argentina, por causa aí da rivalidade entre as duas seleções. Os trabalhos vão das 6 da noite até as 2 horas da madrugada de amanhã. 2 equipes do 1º DP no centro, 2 do GT3, o grupo de elite da Polícia Civil, além das áreas administrativa, tática e operacional, assessoria de imprensa, corregedoria da Polícia Civil. Todo mundo vai ficar à disposição de uma delegacia que vai ficar instalada dentro do estádio Serra Dourada. De acordo com o delegado Carlos Roberto Teixeira, a proposta é fazer um trabalho preventivo ali nas imediações do Serra Dourada e se antecipar, então, a possíveis incidentes e fazer valer, principalmente, o Estatuto do Torcedor.
Vamos falar então agora de futebol mesmo. Vamos voltar a falar com Monara Max. Monara, que últimas informações você tem pra gente sobre a seleção brasileira e sobre a seleção argentina também para esse clássico? Na verdade eu vou começar falando um pouquinho das alterações no Serra Dourada, que dessa vez não foram muitas, né? Isso porque no ano passado, para receber o amistoso entre Brasil e Holanda, já tinha sido feita uma reforma com alterações ali nas áreas técnicas, no banco de reservas, nos vestiários e até nas vias de acesso ao estádio, que dessa forma já está em condições de receber o Super Clássico das Américas. Para não dizer que não houve nada, absolutamente nada, será inaugurada uma sala de coletivas, onde logo depois do jogo, o técnico Mano Menezes e alguns jogadores da seleção brasileira devem falar com a imprensa. A gente lembra do retrospecto da seleção brasileira aqui no Serra Dourada, em 12 jogos, 10 vitórias e apenas 2 empates, então segue invicta a seleção, né? Que quem quiser acompanhar ainda tem jeito, ainda há ingressos à venda, não nas bilheterias do Serra Dourada, que estarão fechadas hoje no dia do jogo, mas sim nas lojas especializadas. Sobre a Argentina, mistério total aqui em Goiânia, desde a chegada no aeroporto de Goiânia até o treino de ontem, que foi fechado para a torcida e também para a imprensa, mas a gente conhece um pouquinho o técnico Alejandro Sabedia, que deve vir com uma formação um pouquinho mais defensiva, mais cautelosa, podendo utilizar 2 daqueles 4 jogadores que atuam aqui no Brasil, o Montijo e o Guinha Azul, ou seja, está um pouquinho abrasileirada essa seleção da Argentina. E é com o Brasil que a gente quer encerrar. A gente encontrou aqui no hotel da seleção brasileira o José de Araújo, que é um especialista na arte do assovio, e ele está aqui no hotel para prestar uma homenagem aos jogadores da seleção brasileira. Eu queria saber aí com vocês no estúdio se dá pra gente antecipar essa homenagem aqui no Bom Dia Goiás. Claro que sim, né, Monara? Então a gente já se despede por aqui. Tchauzinho pra você, né? Melhor do dia pra você. Bom jogo pra seleção logo mais à noite, né? Obrigada, bom dia a todos. Um excelente jogo que é marcado por muita rivalidade, e é nesse tom que o seu José de Araújo Cowboy vai finalizar o nosso Bom Dia Goiás. Está contigo. Bom Dia Goiás.